vigor físico. O que é ter vigor físico? Ter vigor físico é você ter uma atividade cardíaca elevada. Você tem uma frequência basal de 70 batimentos por minuto, e isso pode ser elevado para 200 batimentos por minuto. Cada vez que seu coração bate, ele pode bombear um volume diferente de sangue. Se seu coração faz uma contração forte, ele pode bombear um volume maior de sangue. Então, um exemplo de maior vigor físico é você ter um coração funcionando mais acelerado. Você ter um pulmão, uma maior capacidade de captação de oxigênio. E o sistema simpático faz isso mesmo. Ele libera adrenalina e noradrenalina, tanto para o coração quanto para o pulmão, aumentando a capacidade desses tecidos de trabalhar. Quando o coração trabalha mais, ele bombeia mais sangue para o corpo de vocês. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa média bombeia mais ou menos 5 litros de sangue por minuto. Se você é uma pessoa treinada, você pode bombear 30 litros por minuto quando o simpático está ativado. Então olha que aumento, né? Por que o coração passou a bombear mais? Porque o simpático liberou adrenalina e noradrenalina, e este efeito sobre o coração acelera o funcionamento dele. E no pulmão, idem, você aumenta a capacidade de obtenção de oxigênio através da liberação de adrenalina e noradrenalina. Se você tem um efeito prevalente do parasimpático, se o parasimpático libera acetilcolina no seu coração, o que ela faz? Ela diminui a frequência cardíaca, causa bradicardia. É o que você precisa no repouso. Então por que o coração de vocês está batendo baixinho agora e vocês estão sentadinhos descansando? Está batendo pouco porque você está tendo liberação de acetilcolina. Se vocês começam a ficar com medo porque a matéria é difícil e vocês talvez não vão bem na prova, vão pegar uma ADP, o seu simpático começa a liberar noradrenalina, e a liberação de noradrenalina leva a frequência cardíaca de vocês, que causa essa taquicardia típica de uma situação de atividade física. Tá? O que mais, pessoal? Nos órgãos do sistema digestório, o seu sistema parasimpático, mais relacionado com repouso, ele estimula as funções digestórias. Como ele estimula as funções digestórias? Ele vai estimular a secreção dos sucos digestivos, ele vai estimular a motilidade do bolo alimentar. Então isso vai ajudar a triturar o alimento dentro das suas vísceras, né, do seu estômago, do seu intestino. Ou seja, quando o parasimpático está liberando acetilcolina para pâncreas, fígado, estômago, intestino, ele está contribuindo para os processos de digestão e absorção de nutrientes. Tá? Agora, o que o simpático faz sobre essas secreções? Normalmente ele tem efeito inibitório. E o efeito inibitório se dá principalmente, pessoal, de maneira indireta, porque os vasos sanguíneos são inervados exclusivamente pelo seu sistema simpático. Veja, não tem inervação do parasimpático no vaso sanguíneo. E quando você tem liberação de adrenalina e noradrenalina em vaso sanguíneo, isso é quase que sinônimo de vasoconstrição. O que é uma vasoconstrição? Você tem uma artéria ou uma arteríola, essa é a célula epitelial, e aqui é a luz onde passa o sangue. Quando você tem adrenalina e noradrenalina agindo sobre a musculatura lisa dessa artéria, o que vai acontecer? Essa musculatura se contrai, fazendo com que o diâmetro desse vaso fique muito menor do que antes. E o sangue vai fluir apenas por esse pequeno espacinho que sobrou. Isso tem alguns efeitos. A área que recebe a irrigação dessa artéria ou arteríola vai receber menos sangue. E isso aumenta a pressão arterial, né, pela resistência periférica. E
No trato digestório, quando as vísceras recebem menos sangue, elas têm menos capacidade de trabalhar, porque para você secretar, vamos dizer, qualquer substância digestiva, você precisa obter a água do sangue. Então, pessoal, o seu sistema simpático tem um efeito inibitório sobre o seu sistema digestório, principalmente ao diminuir o fluxo sanguíneo para essa região, e isso explica o efeito na salivação. A ativação do seu sistema simpático bloqueia a salivação, porque as glândulas salivares pertencem ao seu sistema digestório. Quando você tem uma ativação do seu sistema simpático, você tem uma diminuição do aporte sanguíneo para as glândulas salivares, levando uma diminuição da capacidade de produção de saliva. Um exemplo que isso se manifesta: já passaram por uma situação de medo em que sua boca fica seca? Ou, por exemplo, se vocês têm medo de fazer apresentação, aí vocês vêm apresentar e a boca fica seca, até atrapalha a falar. Por que isso acontece? Porque numa situação de medo, você tem a ativação do simpático. Você não está com medo e o coração está acelerado? Então o medo é uma preparação para uma situação de perigo. E para uma situação de perigo, você precisa ter vigor físico. E nessa situação, você tem uma inibição do seu sistema digestório e isso leva a uma diminuição do fluxo da produção de saliva. Pergunta para vocês, pessoal. Vocês já escutaram falar que aquela história de fazer uma caminhada ajuda na digestão? Baseado nessas informações, a gente chega a algumas conclusões. Exercício físico não requer ativação do sistema simpático para dar vigor físico? Será que fazer exercício físico depois de comer faz bem então para a digestão? Então será que todo esse ditado aí das pessoas está tudo errado? O que vocês acham? Vocês acham que uma caminhada ajuda? Então olha lá, pessoal. Então vamos... Aí que tá. Quando você faz uma caminhada relaxada, você precisa de fato ativar o seu sistema simpático? Não. Você está quase em estado basal. A ideia da caminhada para ajudar a digestão é aquela ideia do seguinte: você vai lá, comer um monte, e aí a caminhada, na realidade, é uma oportunidade de relaxamento após a refeição. Você sai com a pessoa, conversa com a pessoa, olha o passarinho, olha a árvore. Então é justamente o oposto da ativação do simpático. É um relaxamento após a refeição. Se a caminhada ela é em baixa intensidade e ela contribui para o relaxamento de você, ela pode ajudar na digestão, porque esse relaxamento está relacionado com uma maior atividade do parasimpático, que estimula o processo de digestão e absorção dos nutrientes. Nesse contexto, o ditado ele é perfeito. E essa é a lógica, sim, de antigamente. Antigamente, a vida era mais tranquila e as pessoas tinham tempo de dar uma dormidinha depois de comer. Hoje em dia a gente não tem tempo para isso. O mundo é mais agitado. Agora, se a história da caminhada é tipo assim: 6 horas da tarde, abre o bandejão, vocês vão comer no bandejão, pratão de comida, e vocês têm que sair correndo pela rua do Matão para chegar na aula de fisiologia sem se atrasar. Imagina como vocês vão chegar tudo esbaforido, suando. Evidentemente, aí você exige um esforço físico, e o esforço físico está relacionado com o sistema simpático. Quando você ativa o sistema simpático, você tem diminuição do aporte sanguíneo para o trato digestório, prejudicando a sua digestão. Então, toda vez que você tem uma atividade física de maior intensidade após uma refeição, isso é péssimo para a digestão. Algumas pessoas podem até vomitar, passar mal, ou a comida fica não desce bem por conta disso. E a explicação é simples. Quando você faz exercício, você ativa o simpático diminui o fluxo sanguíneo para o seu trato digestório, prejudicando sua digestão, e para algumas pessoas isso vai trazer uma sensação de desconforto.
Certo, pessoal? Agora, detalhe, se você, na ativação do simpático, você tem um bloqueio do fluxo sanguíneo para sistema digestório, esse sangue extra que iria para o seu sistema digestório, para onde ele vai? Veja, é uma redistribuição do fluxo sanguíneo. Ele vai para onde, pessoal? Ele vai para o cérebro, ele vai para o coração, ele vai para o pulmão e vai para o músculo esquelético. E aqui aí é a beleza dessa distribuição de diferentes receptores. Você tem, pessoal, receptores adrenérgicos distintos para os vasos sanguíneos que inervam a maioria do seu órgão em relação aos vasos sanguíneos para algumas outras partes. Então seria mais ou menos o seguinte: para o coração, para os pulmões, para o músculo esquelético e para o seu cérebro, né? Deixa eu tirar esse vaso aqui. O que você tem? Você vai ter artérias levando sangue para essa região, um determinado tipo de receptor adrenérgico, por exemplo, tipo beta. E você vai ter, por exemplo, o restante do seu corpo, artérias e arteríolas levando sangue com um receptor do tipo alfa. Quando você libera noradrenalina ou adrenalina, elas vão ativar tanto esses quanto esses. Só que os receptores, por exemplo, alfa, vão causar vasoconstrição, levando, por exemplo, a uma menor quantidade de sangue para o trato digestório. Para a pele, pessoal, a pele também recebe menos sangue. O que acontece com uma pessoa assustada? Qual a cor da pele? Ela fica vermelhinha, coradinha, fica pálida. Uma pessoa pálida é uma pessoa que está recebendo menos irrigação sanguínea na pele. Então, a ativação do seu sistema simpático vai roubar o sangue do trato digestório, dos rins, da pele, de várias partes do seu corpo. E esse sangue vai passar a fluir para o coração, pulmão, músculo e cérebro, porque essas artérias e arteríolas que levam sangue para essa região tem um outro tipo de receptor, e esse receptor causa vasodilatação a partir dos mesmos